Se você tem quase 30 anos e sente que está correndo no mesmo lugar, isso não é culpa da tua falta de esforço. Ninguém destrói o próprio progresso por acaso. A nossa mente segue uma engenharia precisa para nos manter parado. Por isso eu decidi abrir mais um documento, Os Arquivos da Mente, a Anatomia da Sabotagem. Chegamos ao capítulo 4, A Métrica Injusta. O crime cognitivo de comparar o rascunho dos teus bastidores com um palco finalizado e perfeito de quem já chegou lá. Em 2022 eu tinha um canal no YouTube onde eu mostrava o meu processo de criação de bonecos com massa de modelar. Eu não me lembro do como ou porquê eu comecei a criar esses bonecos. Eu só sei que em algum momento de 2021 eu arrumei uma massa com alguém e fiz um boneco. Não saiu tão ruim como eu imaginei e eu fiz outro. E eu percebi que saiu melhor. E foi aí que eu percebi que eu levava jeito para a coisa. Então eu comecei a praticar e eu treinava quando eu chegava do trabalho à noite. E eu mostrei esses bonecos para uns amigos da escola e eles acharam que era muito bom e que eu poderia vender. Foi nesse momento que surgiu a oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo que era só um hobby. E eu comecei a vender. Criei uma caixinha, fiz os bonecos bem direitinho, era tudo bem organizado. E logo eu comecei a pesquisar sobre os bonecos, como fazer, técnica, ferramenta, para aprimorar as minhas habilidades. Eu estava muito empolgado. Até porque eu nunca pensei que eu iria ganhar dinheiro fora do trabalho e no momento livre e com algo que era só um hobby. Então isso gerava aquela empolgação de querer aprender, querer evoluir e querer colocar esse negócio para frente. E eu já me via anos à frente, vivendo da venda daqueles bonecos que eu tinha aprendido poucas semanas atrás. Eu pensava que, de acordo com que eu ia aprimorando minhas técnicas e ia ganhando nome, eu poderia cobrar um pouco mais caro. Mas a verdade é que nesse pensamento existia uma armadilha que iria me fazer desistir desse sonho. E um dia eu estava no YouTube e eu encontrei um canal onde uma pessoa mostrava passo a passo como era a criação dos bonecos dela. Só que a qualidade dos bonecos dela era muito superior ao meu, era profissional. Mas naquele momento eu pensei, isso é porque eu não pratiquei ainda. É só ter paciência, e paciência eu tenho de sobra. E eu comecei a tentar imitar a técnica daquela pessoa. E se passaram algumas semanas, eu tinha aprendido bastante. Mas ainda saía um braço menor do que o outro, um olho torto, uma orelha diferente. E eu cheguei à conclusão de que o meu não saía profissional como o dela, porque as ferramentas dela eram muito melhor. E a massa também. Se passou 2 meses, 3 meses e a minha evolução tinha estagnado. As pessoas para quem eu vendia achavam eu brilhante por fazer aqueles bonecos e achavam muito bom, mas eu sabia que não era tão bom assim. E quanto mais eu praticava e via pouca evolução, mais eu me frustrava. Foi aí que eu comecei a perceber uma voz que fazia tempo que estava na minha cabeça, a voz do juiz das aparências, aquela voz interna que busca validação externa. E ele dizia, olha como o boneco dele é perfeito e você nem evoluiu no último que você fez. E com o tempo, aquela voz deixou de ser apenas um pensamento aleatório e começou a se tornar a minha verdade. Algumas pessoas me procuravam para fazer um boneco de presente de aniversário, mas eu inventava qualquer desculpa, porque eu tinha vergonha dos meus bonecos. Então eu dizia que não ia ter tempo por causa do trabalho e inventava uma desculpa qualquer. E novamente o juiz das aparências gritava na minha mente, não tem por que você continuar com isso, se o seu não está tão bom como o dele. É melhor você voltar a estudar e procurar outra coisa. A armadilha que estava escondida naquele sonho grandioso de viver da venda dos bonecos era que eu estava espelhando a vida de outro, como se fosse a minha.
7 ou 8 meses depois, eu desisti de modelar. Cada boneco que eu fazia e saía errado alguma coisa, era como uma confirmação esmagadora de que nunca eu iria chegar ao nível daquela pessoa. Meu maior desafio não era a técnica, mas a métrica injusta que eu tinha colocado sobre mim. O que me fez desistir não foi a falta de evolução, mas comparar os meus rascunhos cheios de defeito com o boneco perfeito de quem já domina o palco. Vector, me permita fazer uma pergunta olhando nos teus olhos. Quantos projetos você já abandonou porque você comparou os teus rascunhos cheios de defeito com o palco de quem já está lá no topo? Se você se reconhece nesse padrão, bem-vindo. Este canal existe para transformar em direção, mudando. Quando você assume publicamente que está mudando, a sua mente para de inventar desculpas. Então, coloca aqui nos comentários: o meu rascunho é o meu começo. Vector, e talvez você esteja hoje enterrando os teus sonhos ano após ano, porque insiste em comparar o teu começo com o resultado de um profissional que tem mais de 10 anos de experiência e no fim conclui que não leva jeito para a coisa. Mas esse padrão não é de hoje. Há anos você vem alimentando ele. Você sempre começa com uma ideia brilhante e com aquela empolgação inicial. No começo parecia que tudo estava dando certo. Isso te dava a esperança, a motivação. Estava aprendendo rápido e era nítido o teu crescimento. Finalmente você estava criando algo grandioso e as pessoas iriam ver que você estava certo em seguir esse caminho. Mas de repente você se depara com alguém que domina aquilo há mais de 10 anos. E de repente a tua régua muda. E é exatamente nesse momento que o juiz das aparências, aquela voz interna que busca a validação externa, planta a semente. Olha como você está atrasado. Aquela pessoa faz de maneira tão precisa, é tanta perfeição que o teu crescimento parece nada diante das habilidades e resultado dela. De repente, os teus rascunhos começam a virar motivo de vergonha. Você começa a achar que são as ferramentas que são melhores, ou que ele sabe algo e você não. E o juiz das aparências para de sussurrar e começa a gritar: se não sair igual, não presta. Você não leva jeito para isso. A pressão dentro da tua mente aumenta. E cada prática que não gera o mesmo resultado dele é como uma confirmação de que você deve parar. E começa a correr para ter os mesmos resultados. Sem se dar conta de que não é só habilidade, mas experiências, anos de prática. E assim você apaga totalmente o lugar onde a evolução acontece, o erro. E no fim você acredita que não leva jeito para coisa, mas a verdade é que você caiu na armadilha de comparar a semente com a árvore já adulta. Quando você compara o teu começo com o topo de alguém, você comete um crime contra o teu próprio progresso. Você ignora totalmente os acúmulos de erro que aquele profissional tem e decreta que a tua falta de habilidade atual é um defeito de fábrica. Cada resultado abaixo daquela nova métrica que você havia criado era como uma confirmação de que era inútil continuar tentando. O teu maior desafio nunca foi falta de ferramenta ou de informação, mas acreditar que você deveria ter os mesmos resultados de quem tem anos de experiência. Você desiste não porque é incapaz, mas porque se recusa a aceitar a dureza dos primeiros degraus da tua jornada. Eu não estou aqui para te julgar, mas para te mostrar
que os projetos que você abandonou não foi fraqueza tua ou falta de caráter, mas sim um padrão que você vem alimentando há anos. Você não controla o ponto de partida, as oportunidades ou o tempo de caminhada dos outros, mas controla a tua constância e evolução e melhora a cada dia. Vector, por muito tempo eu também fiquei preso a este padrão de sabotagem. Eu sabia que eu estava evoluindo, mas não era o suficiente. Eu não aceitava que eu não tinha chegado ao nível de um especialista em poucas semanas. Quando eu percebi isso, eu fiz o ato de governo que todo mundo faz: parar de se comparar. Eu parei de seguir contas que me lembravam o quanto eu estava para trás. Mas isso não foi o suficiente, porque o padrão já tinha sido criado. Mesmo sem consumir nenhum conteúdo, eu já tinha definido uma métrica muito alta. Foi aí que eu entendi que faltava uma coisa. Não bastava apenas se afastar das comparações ou não escutar a voz do juiz das aparências. Eu precisava ficar feliz com a minha evolução diária. Cada roteiro que eu começava e terminava, eu dava o comando mental: parabéns, Sadraque, mais um terminado. Quando eu postava um conteúdo, eu falava: yes, mais um conteúdo postado. E com o tempo, a minha mente criou outro padrão de comparação. Esse tá melhor do que o de semana passada. A chave virou quando eu entendi que a maestria não vem da velocidade, mas da repetição silenciosa da constância. No fim eu entendi que eu nunca desisti por falta de capacidade, ferramenta ou conhecimento. Eu desisti porque a minha mente havia criado um padrão de autossabotagem e eu nem percebia. Eu só reprogramei a minha mente quando eu parei de comparar os meus rascunhos com o palco do outro, passei a comemorar a pequena evolução diária e foquei em ser melhor do que o meu eu da semana passada. Se você percebeu que estava fazendo uma comparação injusta do teu processo e começou a comemorar as pequenas vitórias, você já é um Vector. Se essa história falou com você, não tenta mudar toda a tua vida hoje, só começa um passo, uma direção, um corte, um recomeço. E assim a gente vai transformando em direção. Eu estou documentando o meu processo de aprendizagem e evolução. Se você está nesse processo de erros e aprendizados reais, se inscreva no canal e vamos crescer juntos. Assuma, execute, prossiga com fé.